Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson do blog Ligar e Viagem. E eu sou a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O único podcast que te ensina a diferença entre hardware e software. E qual seria essa? Ué, se você puder chutar, é hardware. Se só pode xingar, é software. Olá, pessoal! Olá, bem-vindos de volta ao nosso humilde podcast. Nós estamos no ar com um assunto que certamente interessa a todos os blogueiros e blogueiras que querem sobreviver nas mídias sociais nos dias de hoje. Pois é, acho que é um tema que toca em questões como bom senso, compromisso com a verdade, timing, falta de sorte e até a temida vergonha alheia. Verdade. E claro que eu acabei resumindo o assunto em uma frase ali há pouco, mas na verdade algumas das dicas de hoje são também para serem usadas nos sites e não só nas mídias sociais, né? Sim, hoje nós vamos falar de coisas que podem ser delicadas ou mesmo erradas, né? E não deveriam estar nem no seu blog, nem na sua rede social. Mas exatamente naquela vibe do meme recente, né? São coisas que você pode postar. Mas será que é de bom tom? Será que é de bom tom? É verdade. E para responder isso, nós trouxemos uma ajuda extra, uma convidada especial. Mas antes de chamá-la aqui para o nosso bate-papo, eu queria só lembrar os nossos ouvintes das maneiras que eles podem nos apoiar e ajudar a manter o podcast. É verdade, já faz alguns episódios que a gente não enche o saco da galera. Né? Mas nós vamos só relembrar de maneira resumida, pode ser? Pode. Bem, a primeira forma de apoio é bem simples e direta. O famoso Pix. Você pode contribuir com qualquer valor usando nossa chave liviabergo@gmail.com. Já a outra forma de nos ajudar é via Catarse, com contribuições a partir de R$ 9. Lá no nosso perfil do Catarse, você pode usar cartão de crédito ou boleto bancário ao escolher um dos nossos planos recorrentes, que nós chamamos de buscador, responsivo, influenciador e alta performance. Cada um deles vem com certos agradinhos, que vão desde a participação no nosso canal do Telegram até 1 hora de consultoria exclusiva comigo e a chance de participar de um episódio completo aqui com a gente. E lembrando ainda que todos os apoiadores ganham também um beijo nosso aqui no ar, além daquela deliciosa sensação de estar apoiando um projeto legal e ajudando o podcast a continuar existindo. E para saber mais detalhes, você pode acessar o nosso Instagram ou o nosso perfil no Catarse, que é o catarse.me/A Vida Secreta dos Blogs. Toda contribuição é bem-vinda, seja no valor que for. Muito bem. Será que agora a gente já pode liberar a nossa convidada do cárcere? Pois é, a pobre tá caladinha, educadinha, esperando a gente falar. Então, quem tá aqui com a gente hoje é a Mariana Bueno, do blog Mariana Viaja. É isso aí, mas além de blogueira, a Mari é também jornalista, autora do livro Eu Não Quero Chegar a Lugar Algum, co-host do podcast Além do Olhar e, talvez o mais importante de todos, a Mari é moradora do Twitter, o lugar onde todas as notícias viralizam primeiro, onde não há gafe que passe despercebida e onde normalmente também nascem os temidos cancelamentos, né? Verdade. Mas vamos deixar a própria Mariana dar um oi logo, ou talvez até se defender se a gente falou alguma coisa errada. Mari, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, Edson. Oi, Lívia. Obrigada a vocês pelo convite. Oi para todo mundo que está ouvindo. Acho esse tema super bacana. Acho também uma responsabilidade falar sobre isso, assim, mas são assuntos que eu curto bastante. Como a Lívia disse, eu moro lá no Twitter, onde um festival de equívocos acontece e viraliza numa rapidez maior. Então, talvez eu tenha algumas coisas aí que possam entender nessa conversa também. E obrigada pelo convite. Olha, eu acho que a gente pode sair até com um novo slogan pro Twitter daqui. É a rede mais amada e mais equivocada de todas. Pois então, gente, a Mari já foi brifada nas questões, vacilos e gafes que nós vamos trazer pro nosso bate-papo de hoje e vai nos ajudar a definir se cada situação é de bom tom ou não. E nós vamos também, claro, se possível, dar ideias sobre como evitá-las. Mas assim, novamente, na medida do possível, né?
É verdade. Então hoje eu estou aqui diante de duas jornalistas e acho que o papo pode ser bem interessante para quem quer evitar passar vergonhas nas redes, mas também para quem quer profissionalizar mais o blog, não é? É verdade, acho que dá para extrair um pouco de tudo. Tá bom, ó, então eu vou trazer a primeira questão. Cancelar ou adiar gravação do podcast por conta de BBB é de bom tom? É super de bom tom, Ó céus revelados. justíssimo. Só para situar quem está ouvindo, a gente tinha marcado um outro horário e ontem à noite assistindo, quando deram o horário que ia acontecer uma situação hoje, eu sabia que a Lívia estava dormindo, mas eu já mandei para ela, falei, olha, vai acontecer tal coisa, se quiser mudar o horário de gravação. Estamos aí. Então, pois é, eu e Mário somos oficialmente espectadores do Big Brother. Doa quem doer aí, mas a gente então te adiou em uma hora a gravação. Mas né, estamos aqui, né, Edson? Inclusive com muitos exemplos do Big Brother para trazer se necessário. Veja só. Mas não tem problema também, porque eu aproveitei para ler um pouco mais do meu livro aqui. Já falei que Deus está vendo. Mas fora a brincadeira, vamos começar então a nossa lista de fato. E Mari, eu já vou começar perguntando direto para você. A gente sabe que os blogs hoje não são mais aqueles diários super pessoais de 20 anos atrás, né? Hoje a maioria dos blogs se apresenta como fonte de informações. E é visto assim também pela própria audiência e pelo Google. Pensando nisso, o que você acha de blogueiro que ainda publica textos ou vídeos sem a devida checagem de informações? Pode isso, Arnaldo? Então, isso eu acho que não pode mesmo, né? Não é nem uma questão de não ser de bom tom, porque se a informação não foi checada, há um risco grande da informação não estar correta. E para quem escreve ali, eu acho que precisa ter um mínimo de comprometimento com essa questão de apuração. Mesmo quem não é do jornalismo, eu acho que a partir do momento que você se dedica a ter um blog, ou um canal no YouTube, ou um perfil no Instagram, no TikTok, enfim, um canal de informação, o mínimo que precisa fazer é publicar uma informação correta, assim, né? E a gente tem muitos canais de informação, né, que dá para checar isso. Enfim, eu acho que hoje é muito fácil a gente fazer essa apuração para não deixar informação errada mesmo. É claro que informações ficam desatualizadas rapidamente, principalmente para quem não tem o blog como a profissão, no sentido de ser a principal fonte de renda. Nem sempre a gente vai ter tempo de ficar revisando todos os posts antigos, o que fechou, o que mudou, o que abriu, para poder ficar atualizando aquelas informações. Então, entendo que tem coisa que passa, sim, mas né, dentro do que a gente consegue na hora ali de publicar, de checar essas informações. Eu acho que isso como eu falei, é o mínimo para quem quer ter um canal de informação, apesar de que hoje em dia, com a facilidade que as redes sociais principalmente trouxeram, né, o blog já demanda um pouco mais ali mesmo de pesquisa, olha eu puxando a sardinha, para o time dos blogueiros que tem blog, porque de fato demanda sim, não é só sair jogando as coisas, como nas redes muita gente faz. É muito fácil você criar um perfil e jogar ali dicas que você copia de outra pessoa, mas eu acho que a checagem é fundamental. E eu acho que, até resgatando o que o Edson falou, de a gente dar uns toques às vezes nos blogueiros em relação a essa coisa da profissionalização da profissão, é claro que né, a gente sabe que cada um tá vindo de um background diferente e se propõe a trazer uma visão diferente das coisas ali, mas como a gente realmente hoje é visto né, como fonte de informação, como as pessoas se informam muito mais pela internet hoje em dia, isso eleva o compromisso e a responsabilidade, e eu não vou citar aqui Homem-Aranha, mas eu poderia, a gente precisa ser responsável em relação a isso, que é as informações que a gente passa realmente para frente. Então, como jornalista, a gente tem um pouco mais essa noção, são coisas que as pessoas já devem ter ouvido por alto aí falar do compromisso com a verdade, né, com a imparcialidade ao cobrir alguma coisa, a parte de ética jornalística. Enfim, são coisas que, claro, a gente não está exigindo que todo mundo tenha lido ou feito um curso disso, mas que não custa, já que você agora se coloca como um informante, né, como uma pessoa que está trazendo a informação,
dar aquela dupla checagem, né? Você fez uma viagem, você volta e escreve, já faz 4, 5 meses, e você teve uma experiência em um único local, que tal conferir se isso é verdade para o país inteiro sobre o qual você está falando, coisas desse tipo. Então, acho que o nosso toque é mais de colocar essa pulguinha atrás da orelha, né, de alguns blogs que a gente ainda vê falando muito como um diário, né, tipo do que aconteceu consigo e passando para frente, e infelizmente às vezes é necessário realmente ter certeza, especialmente quando você fala de todo um país, ou de toda uma comunidade, ou de toda uma categoria de pessoas ou de produtos, são coisas que é legal você ter certeza do que está falando. Aproveitando já que nós estamos falando aí sobre informações corretas, confiáveis, né, fidedignas, o que vocês acham daquele pessoal que usa essas opiniões pessoais demais? Tipo, especialmente quando essa pessoa ela ainda teve pouco contato com o assunto, ou mesmo o destino do qual está falando, no caso de um blog de viagem, ou o produto que está criticando. O perigo, eu acho, é de generalizar, né? Mas eu realmente trouxe esse assunto, puxei um pouco pro meu lado, porque é uma coisa muito específica que me incomoda, porque aconteceu muito particularmente comigo, que eu, por exemplo, eu morava na Itália, morei na Itália por 1 ano. E era tão comum, ao morar na Itália, eu ver textos de pessoas sobre coisas na Itália que não eram realidade. E aí, por que não era realidade? Como que a pessoa chegou naquela informação e por que ela divulgou aquela informação? A grande maioria era a opinião delas, ou experiência pessoal. Então, você chega num país e tem uma dificuldade de fazer o chip do celular que você comprou funcionar. Você pode dizer que você teve dificuldade com a marca X, mas você não pode falar que a internet do país é ruim. E às vezes eu lia isso, né? E eu trabalhava diariamente com banda larga o tempo todo, né? Ou opiniões gerais sobre o tipo das pessoas. E assim, a gente às vezes naturaliza muito. Mas em muitos lugares você vai ler falar que o italiano é grosso, por exemplo. E eu não duvido que as pessoas tenham tido experiências específicas e pontuais com italianos que foram grossos. Mas não são todos italianos e talvez não seja a maioria deles. E eu tô falando isso porque a gente tem que pensar um pouco que como naturaliza, ninguém nem reclama que você fale isso e generalize. Mas pense se fosse alguém visitando o seu estado ou a sua cidade. Ia dar uma revolta na população de alguém falando que a população é assim ao assado, né? Inclusive no Big Brother, Edson, teve uma pessoa que falou mal de uma outra cidade, uma cidade que eu já morei, inclusive, e vieram na minha rede social cobrar porque que eu não postei falando mal da pessoa, porque ela falou mal da cidade, que eu já conhecia. Não, o que eu estava pensando é que, assim, existem algumas coisas que elas vão sendo tão repetidas que as pessoas tomam aquilo como verdade sem terem conhecido de fato. Uhum. E talvez até quando elas têm a oportunidade de conhecer, elas já vão com aquela informação tão internalizada. Então, nisso do italiano ser grosso, Uhum. uma muito comum também, os franceses não são simpáticos com quem não fala francês, eles não te dão informação em inglês. Algumas coisas assim que eu já vi e que as pessoas repetem. E aí eu acho que as pessoas acabam mesmo tomando, essas coisas viram um senso comum. Até quando é positivo, eu falo até do mito do mineiro simpático, né? Não, porque em Minas o povo é todo muito simpático e eu fico há controvérsias. Você não morou lá para saber igual a gente. E aí, mas é aquilo, você já vai assim, nossa, o mineiro é muito simpático. Aí a primeira pessoa que, sei lá, que te serve um café, Claro, nossa, olha, realmente o mineiro é muito simpático. Outras coisas que eu queria colocar sobre essa questão de textos opinativos, porque eu nem sou uma pessoa contrária a isso. Eu tenho muitos textos com opiniões pessoais que eu acho que são importantes porque elas podem ser um diferencial ainda do blog que não está um texto talvez tão frio, vamos dizer assim. Mas eu acho que as pessoas precisam muito diferenciar o eu não gostei do é ruim. Uhum. Porque eu acho que aí acontece uma coisa que bota tudo a perder, assim. A pessoa tem uma experiência ruim, é aquilo, ela teve um problema lá com o chip e a internet é ruim. E até em coisas mais simples, assim, sabe? O café da manhã do hotel é horrível. O que é um café da manhã horrível? Assim, é muito mais lógico você citar, olha, o café da manhã do hotel é simples, é só um café, um leite e um pão com manteiga, mas para mim foi ótimo, porque eu só preciso disso para fazer um desjejum rápido e sair para os meus passeios, mas para quem gosta de um café da manhã com mais opções e tudo mais, talvez não seja a hospedagem ideal. O quarto é pequeno, só tem uma cama,
Mas para quem passa o dia inteiro fora, turistando e só vai dormir, ok, sabe? Pontuar o que de fato é e opinar com o que você achou, né? O que não dá é para colocar é ruim, é ótimo, ou outros adjetivos até piores, tipo, é barato, é caro. O que é barato? Tipo, o que é barato? O barato é um conceito extremamente elástico. Tal lugar é um destino barato. Relativo, né? Defina barato, né? É lógico, você pode fazer destinos baratos em comparação a, sei lá, dá para falar de viagem econômica sem taxar o que é barato ou o que não é barato, né? Então, eu acho que a opinião pode ser muito válida, sim. Eu não sou contrária à opinião, mas eu sou contrária a colocar a opinião como verdade absoluta. E isso aí, voltando de novo para as redes, então, isso acontece com uma frequência gigante, assim, né? Das pessoas colocarem tal coisa é ruim, e aí quem também teve uma experiência ruim já sai compartilhando, e quem não teve fala, nossa, bem que eu imaginava que realmente era ruim, e em 10 minutos já virou um fato. E como a gente até comentou que nós vivemos no Twitter, né? E considerando que ainda usam o próprio perfil do seu blog ou do seu Instagram até para escrever opiniões pessoais, né? Você acaba gerando umas discussões meio bobas, assim, né? Do tipo, igual você falou, eu fui para Minas, me falaram que todo mundo é simpático e a pessoa não me deu bom dia. Então não é todo mundo simpático. Aí vem outra pessoa e fala, não, mas é simpático. E acaba gerando um certo conflito envolvendo o nome do seu blog, do seu perfil, assim por diante. Eu acho que essas generalizações, como a Lívia colocou, são coisas que a gente precisa ter extremo cuidado, assim, como eu falei, tanto do negativo como do positivo também, porque acontece isso que você falou, a pessoa já cria uma coisa super positiva na cabeça dela, chega lá, não é, e aí, mas tal blog, tal blogueiro falou que era ótimo, fui enganado. Cancela. Total. Tá, então, até aproveitando, eu tenho uma pergunta para a Lívia, indo para o nosso terceiro ponto, que eu sei que ela vai ter uma resposta certeira para isso. Lívia, usar fotos ou qualquer tipo de imagem de autoria alheia e não dar créditos, pode? Não pode, né, gente? Você falou que eu saberia a resposta, porque a gente tem um episódio, né? Não vou nem me alongar aqui, a gente falou tudo sobre isso no nosso episódio 45 sobre uso de imagem e direito autoral. Então, eu aconselho qualquer um que tiver qualquer dúvida a respeito disso, né, sobre direito de autor nas fotos, né, de necessidade de você realmente deixar claro de quem é a foto e de pedir autorização antes de usá-la, tá no nosso episódio 45. Então, não pode usar sem dar créditos ou pedir autorização antes. Aliás, sem nenhum dos dois. Sabe, já aconteceu muito comigo, assim, de pessoas, seguidores, pessoas físicas, digamos assim, que pegam uma foto minha de um lugar e reposta, e eu acho até carinhoso. Vou lá, deixo um coraçãozinho, eu acho fofo, assim, mesmo sem ter me perguntado, sem ter me pedido. É muito diferente de um hotel ou de um perfil que quer se consolidar como um criador de conteúdo de viagem e cresce fazendo esse tipo de coisa, que aí já me incomoda, assim, né? Então, o mínimo do mínimo é perguntar. E aproveitando que estamos falando deste assunto, claro que é fácil entender que você não deve usar o trabalho ou a imagem de alguém sem pedir autorização prévia. Mas eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco o fato de ter uma amizade com outro produtor de conteúdo e acabam esquecendo mesmo ou achando que esta autorização não é necessária. Mari, pensando aí nas mídias sociais, o que você acha de quem posta a imagem de outras pessoas, mesmo que próximas, ou marca outros produtores ou marcas na postagem sem consentimento? É de bom tom? Eu não acho que seja de bom tom. Eu uso bastante um botão chamado remover marcação, né? Porque você pode... É direto. Chegou a notificação de que eu estou marcada, eu já vou lá e já desmarco. E foto que a gente aparece, né? Foto de pessoas, postar isso sem autorização, né? E aí expõe a sua imagem. E aí eu acho que ainda é pior do que simplesmente pegar uma foto sua de paisagem, é pegar uma foto que é você ali aparecendo. Então,
É aquilo, se me marcar eu removo, ou às vezes quando é uma foto que nem é você e nem é sua, e simplesmente a pessoa sai marcando todo mundo porque acha que, sei lá, você vai lá curtir, você vai lá comentar, eu não vou, eu sou uma pessoa do contra, então Rancorosa. eu não levo pro coração não, gente, eu não levo pro coração não, mas poxa, eu também não sou obrigada. Voltando alguns anos atrás, quando o Instagram funcionava de uma forma diferente, talvez isso ainda fosse um pouco válido. Você marca ali para ser visto, para ser repostado. Hoje em dia não é mais assim, né? As pessoas estão, sei lá, estão presas lá em 2016. Alguém liberte essas pessoas, por favor. E quem te marca em comentário de post de sorteio? Aí talvez eu já leve, já boto ali no caderninho do ranço. Eu torço, sei lá, para a pessoa não ganhar nem aquele, nem nenhum outro sorteio na vida dela, nunca mais. E é isso, aí também não tem muito o que fazer. Eu acho que tem muito isso das pessoas ficarem usando um pouco os métodos passados e tal, e só que com tudo avançando, muda a maneira como tudo funciona, e também muda a maneira como as pessoas podem ser acionadas a respeito disso, né? Então, nesse episódio 45 que eu citei agora há pouco, que a gente fala de direito autoral, a gente também fala de direito de imagem, e que são coisas diferentes. Então, só assim, fechando aqui também nosso raciocínio, é legal lembrar que ainda que você ache que aquela pessoa te autorizaria a postar alguma coisa, o direito de imagem é diferente, tem que confirmar que ela quer aparecer, né? E essa coisa de marcação, também em algum momento você pode ter algo contra você acontecendo, as pessoas podem colocar mudo no seu perfil, as pessoas podem denunciar o seu perfil, enfim, acho que tem que pensar uma cabeça muito mais de hoje, que a gente tem usuários muito mais atentos, a gente tem órgãos também mais atentos ao que acontece na internet e disponíveis para agir e atuar em cima de denúncias de coisas que acontecem na internet, que antes era muito terra sem lei. Então, acho que quem ainda está dormindo nesse ponto, ficar bem acordado, ouvir o episódio 45 sobre quando pode, quando não pode usar a imagem, quando pedir autorização e quando não está autorizado mesmo assim, para não cometer essas gafes e também não dar em algo mais sério. Agora eu queria falar de algo bem específico do nicho que a gente atua, que nós somos 3 blogueiros de viagem, né? É a síndrome do blogueiro reclamão. Aquele que parece que visita os destinos só para falar mal. Não que isso seja proibido, que seja proibido mostrar os problemas de um destino, dar dicas reais ou dar, né, a sua própria experiência pessoal, nada disso. Mas quando a pessoa pega pesado com algum lugar, fazendo às vezes até parecer que é de propósito, para criar polêmica, atrair audiência. Isso é de bom tom? Não é de bom tom, e eu, como pessoa ranzinza que sou, eu tenho lugar de fala para falar sobre esse assunto. Mas essa galera que só fala mal, e principalmente esse modo de consumir, esse engajamento pelo hate, que é uma coisa que me incomoda muito. O hate gera engajamento. Você posta, comi em tal restaurante e foi bom. 2 curtidas. Nossa, a comida do restaurante é horrível, nananã. Isso vai bombar. Então, eu acho que algumas pessoas já descobriram isso e seguem isso como uma linha editorial. Eu acho que pega mal, tá? Eu acho que, assim, de novo, voltando lá para a questão de opinião. Eu acho super válido fazer um post, não gostei de tal lugar. Por que eu não gostei? Não gostei porque o mar era muito violento e eu tenho medo de onda, então não consegui curtir a praia. Não gostei porque os restaurantes só tem prato para 2 e eu viajo sozinha, então, poxa, eu não consegui comer em nenhum lugar que não fosse lanche. Enfim, tem 1000 motivos para não ter gostado, todos eles válidos, né? E isso é completamente diferente de falar por que você não deve viajar para o lugar tal. X lugares onde você não deve comer na cidade. Isso eu acho que é uma forma de buscar um engajamento e eu acho meio desnecessário. E viraliza, né? Muito fácil. Viraliza muito fácil. As pessoas gostam de rir do ruim. As pessoas gostam de rir do viajante que foi e se ferrou porque achou ruim. As pessoas gostam de debochar de quem mora naquele lugar e olha só como esse lugar é ruim. As pessoas têm essa sede pelo hate, que é uma coisa que eu, de fato, não compreendo. A minha ranzizice vai para um outro lugar aí.
Eu sou uma pessoa ranzinza, mas eu não sou uma pessoa do ódio. E isso me incomoda muito, então, quando eu vejo. E principalmente quando eu vejo que, às vezes, a pessoa está fazendo de propósito e me incomoda a mídia transformar isso em notícia, porque, em 99% das vezes, é aquilo que a Lívia falou lá no início das generalizações. Né? Vai pegar um exemplo, talvez vai fazer um vídeo de um italiano sendo grosso, porque tem italiano grosso como tem mineiro grosso, como tem gente grossa em qualquer lugar. E, nossa, tá vendo como eles são grossos mesmo? Por isso que eu odiei viajar para a Itália. Recentemente teve um vídeo falando mal de Salvador, né? Porque em Salvador existem pessoas que ficam, sei lá, te dando fitinha do Bonfim, que ficam atrás de você, te oferecem para fazer uma pintura ali no estilo do Olodum e, no fim das contas, querem te tirar dinheiro. Como se não existisse isso em outros lugares. E aí a pessoa fala como se fosse uma característica de Salvador, olha que coisa péssima. Sim, é claro que a prefeitura ia repostar, é claro que a Secretaria de Turismo ia repostar, ainda que para repudiar, né, mas vão gerando engajamento em cima daquilo. E aí essa pessoa que, entre aspas, criou esse conteúdo, que eu nem chamo isso de criar conteúdo, vai bombar. Inventou esse conteúdo. Inventou esse conteúdo, vai ganhar 1 milhão de seguidores, né? Vai estar fazendo publi na semana seguinte, e a gente que está ralando para levar uma informação correta, ainda que seja uma informação negativa, porque, lógico, a informação não tem que ser positiva, tem que ser o que é. E quando aconteceu, assim, eu lembro que eu até falei, gente, o que será que eu coloquei sobre isso num texto que eu tenho? Até fui olhar, porque, como eu falei, a gente vacila pra caramba também. Eu tô aqui falando o que é de bom tom, o que não é de bom tom, e eu já devo ter sido de péssimo tom em várias situações. Meu conteúdo do início do blog é muito diferente do que é agora, porque eu não sou a mesma pessoa que eu era 6 anos atrás, graças a Deus. Mas você pode falar, olha, tenha atenção, você que é turista, existem pessoas que vão te oferecer uma fitinha, ou vão te oferecer para fazer uma pintura. Isso aí é uma tática que eles têm para tirar dinheiro, faz o seu passeio. Enfim, você pode dar dicas de como fugir dessas ciladas, ao invés de simplesmente colocar a cilada como sendo a verdade absoluta sobre aquele lugar, sabe? Sim. Eu acho isso bem de péssimo tom. E acho que tem a questão que a gente falou no início, só pra gente também fechar, assim, tem a questão da informação, né, de que dar essa opinião completamente enviesada não é ter o compromisso com a informação que a gente tanto defende, e não vou entrar tão profundamente nisso, porque a gente também, como jornalista, sabe que toda informação que você passa, se você que passa, a gente tem sempre um viés, mas a gente tenta ao máximo anular esse viés, e aí seria o oposto, né, ter viés demais só para ter um compartilhamento, enfim, chegar a algum patamar que vai ter gente falando, mas é assim que alguns conseguem chegar em certos lugares, mas aí a gente vai estar indo para um outro lugar de conversa, né? Não é o que o nosso podcast se propõe. A gente se propõe a tentar ao máximo que todo mundo faça um bom trabalho, um trabalho correto, um trabalho profissional e tudo mais. A gente não vai ensinar ninguém aqui a fazer coisa errada para capitalizar em cima. E as pessoas aprendem sozinha ou com outros coaches. E para o próximo ponto, eu quero ir para uma questão que normalmente não é deliberada. É uma coisa que acontece muitas vezes por azar ou mesmo por descuido do blogueiro. E quero saber se já aconteceu com vocês, de uma postagem programada ir ao ar num dia em que o assunto apareceu nas redes por outro motivo, às vezes até sendo o centro de uma polêmica, às vezes por conta de um acidente natural ou atentado mesmo que aconteceu. E vocês, por azar, naquele dia estão divulgando um conteúdo que cita esse determinado destino, que é uma coisa bastante delicada. Já aconteceu. Eu tinha um post sobre passeio de barco em Paraty. Eu tinha publicado nas redes naquele dia. No meio da tarde aconteceu uma queda de um avião onde estava um ministro, Teori Zavascki, caiu no mar de Paraty. Então, assim, as buscas no Google, né, por mar de Paraty, praias de Paraty, barco em Paraty ou qualquer coisa do tipo, subiram muito. E isso, logicamente, leva a mais acessos no meu post. Eu acho que isso é uma coisa que eu não posso evitar.
em pouco tempo eu já percebi que aquele post estava tendo muita busca, e aí eu acho, bom, eu não vou deletar um post do blog que não foi feito naquela situação, naquele contexto. Uhum. Aí eu acho que é diferente de redes sociais. O de Paraty, eu tinha postado nas redes, como eu falei, e na hora que o acidente aconteceu, eu tirei. Sei lá, eu achei que não pegava bem, sabe? Principalmente quando é tragédia. Se fosse uma outra situação, talvez, que coloca o nome de uma cidade em evidência, aí paciência, vão ficar buscando ali, mas enfim, nesse caso específico de uma tragédia, deixei para divulgar quando já tivesse baixado a poeira. Mas eu acho que também depende até do tom do post que você publicou, né? Às vezes pode, de alguma maneira, estar relacionado, né, se relacionando com a tragédia ou com a situação em específico, ou às vezes pode estar bastante distante, né? Mas, Edson, eu acho perigoso de você ser confundido também. Sim. Entendi. Se deixar um post lá solto daquele dia, pode parecer alguém que está tentando realmente aparecer por causa dos trend topics ou coisa assim. E mesmo que seja um assunto diferente, vamos supor, você publicou nas redes naquele dia um post sobre como visitar a Basílica de Notre Dame. Aí Notre Dame pegou fogo. Não tem por que aquele post está lá. Ele não está falando diretamente do incêndio, mas ele está falando de como visitar uma igreja que foi incendiada agora. Foi incendiada agora. Eu também queria dar um exemplo, sabe, Edson, do nosso podcast, acho que o Edson nem sabe. A gente posta nas redes, né, em alguns momentos, e a gente faz com antecedência algumas legendas, e a gente tinha uma legenda programada para entrar que falava alguma coisa sobre blog antigo. A gente teve um episódio sobre blog antigo, sobre das épocas áureas do blog, início e tal. Uhum. E o post, a legenda falava alguma coisa do tipo panela velha que faz comida boa. Só isso, usava essa frase para falar de blog antigo. E foi na mesma semana que o Sérgio Reis deu aquele surto e foi super infeliz em tudo que ele podia ser em público aí sobre a política nacional, e, enfim. E infeliz você tá sendo gentil, né? Muito gentil, tô tentando segurar minha raiva. Infelizes somos nós, no caso. Mas aí, então teve isso, foi imediato, tipo assim, não dá pra usar essa frase, e inclusive fez até repensar, porque eu me lembrei de tudo. A gente põe a frase porque a gente tá acostumada com ela, mas quando você põe na boca do Sérgio Reis, no contexto da letra, é uma frase horrorosa também, é muito horrorosa o que ela quer dizer naquele assunto também, né? Então eu também acho isso, assim, um pouco que a gente não quer se misturar, não quer que ninguém entenda que a gente é fã ou que a gente apoia uma coisa horrorosa que tá acontecendo, e o outro também que eu não quero dar nem palco, né? Essa pessoa tem que ser riscada da lista, eu não quero ficar passando para próximas gerações aí as frases das pessoas e as músicas. Mas, enfim, isso mostra um pouquinho que a gente tem que estar bem atento, que estar nas redes não é só, não é um flyer, não é um panfleto que você distribui por aí, né? As redes é uma coisa viva, né? O tempo todo ativa ali. Então, se você se propõe a estar nas mídias sociais, você tem que estar mesmo, você tem que estar lá com alguma frequência a ponto de saber o que está acontecendo e sempre cruzar isso com o que você vai estar postando, programado ou não. Uhum. E a gente já abordou um pouquinho sobre isso, mas eu queria perguntar agora sobre aqueles criadores de conteúdo que fazem o raciocínio inverso a tudo isso que a gente está discutindo. Aqueles que se aproveitam do fato de um evento ou tragédia estar nos trending topics do dia e criam ou requentam posts do blog sobre o assunto. Isso é de bom tom? Não! Essas pessoas tinham que ser, sei lá, banidas da internet, banidas. Cancela! Cancela. E olha que eu sou até contra a cultura do cancelamento, mas tem gente que pede, né? Mas eu acho que, assim, existem diferentes pontos nessa questão de usar as tragédias para engajar. Bom, pegando um fato recente agora de Capitólio, né? Quando aconteceu a tragédia de Capitólio, no Instagram foi muito imediato. Você descia o feed e era foto em Capitólio, Capitólio, Capitólio. De novo, pessoas que eu conheço, que são amigos, que não são blogueiros de viagem, postaram fotos. Nossa, que triste, estive lá ano passado, caramba, um destino tão bonito, vamos rezar por essas famílias, alguma coisa assim. Isso eu não vejo problema nenhum. Mas quem é criador de conteúdo está fazendo isso para engajar, né? Não está fazendo isso para lamentar a tragédia, não está fazendo isso para informar o que aconteceu, a menos que seja um perfil que tenha essa linha informativa de notícias.
Eu acho também, Mari, que assim, mesmo que a pessoa tenha pensado que estava fazendo por um motivo A, ela tem que se enxergar melhor como produtor de conteúdo e perceber que ela vai ser visto de outra forma pela audiência, né? E também saber o quão é sério essa coisa de usar certos conteúdos nas suas mídias, Sim. porque gera um alcance diferenciado numa pessoa física, como você falou, né? Pode gerar outro tipo de interpretação e você não está acrescentando em nada, né, ao evento em si, à tragédia em si. E a questão que a gente fala no nosso episódio 45 também sobre a coisa de direito de imagem, só vou buscar uma informação aqui, e que isso cabe em qualquer tipo de direito, em qualquer tipo de uso errado ou equivocado ou para ganho próprio de qualquer situação, que nas leis dessa área, qualquer coisa que você fizer, ela é proporcional normalmente ao quanto que você ganha, ao quanto que você lucra, ao quanto seguidores você tem. Então, pensar um pouco por esse lado também, antes de fazer umas coisas bem equivocadas, bem polêmicas, para ganhar algum engajamento, de que, primeiro, que isso pode, em casos extremos, pode sair do seu bolso de maneira cara, e que isso é a melhor maneira de deixar claro o quanto que faz diferença se um perfil pequenininho, um perfil de uma pessoa física que fez ali sem intenção, e um perfil de 100 mil seguidores postar a mesma coisa. A prova disso é que a própria lei mostra que se você está tentando se aproveitar disso, aí você vai doer mais no bolso. Então é uma coisa que podia estar na cabeça das pessoas também nessa hora. Sim, eu acho que as pessoas ignoram totalmente que é uma tragédia, que tem pessoas, sabe, envolvidas ou tristes com aquilo e pensam muito. Ontem eu estava pensando nessa questão, assim, e me veio até uma analogia com aquela música do João Bosco, tá lá um corpo estendido no chão. Acho que o nome não é de frente para o crime o nome, né? Uhum. Que o cara morre e as pessoas se aglomeram ali na curiosidade daquela tragédia que aconteceu, e aí o dono do bar abre o bar, porque ele vai poder ganhar dinheiro com aquela pessoa que está ali. E aí o camelô chega para vender os seus produtos, e o cara do churrasquinho, porque o lugar vai enchendo e o corpo está lá estendido, coberto com um jornal. E as pessoas estão ganhando seu dinheiro e fazendo a sua vida a partir do movimento que aquilo gerou, né? Eu acho que dá para trazer um pouco para essa questão da tragédia. Assim, o Capitólio, que é recente, porque ainda está mais fresco, logo depois, assim, menos de uma semana depois, tinha uma assim, poste uma foto sendo feliz em Capitólio. Aquilo me bateu Jesus. tão mal. Na hora que eu vi, eu falei, gente, não, sabe? Uhum. Não é possível que alguém criou, que alguém compartilhou e que outras pessoas foram achando legal e que aquilo foi... que ninguém parou para pensar, tipo, não, peraí, opa, acho que isso aqui não é de bom tom. É muito cruel, sabe? Assim, literalmente ainda não tinham enterrado os corpos. Poxa. Ainda mais quando é bem claro, assim, que é para engajamento, Sim, né? Usando sim. desafio, usando hashtag, usando Sim, esses artifícios de redes sociais que é claramente engajamento, né? Uhum. E existe também a questão do timing ruim. Quando aconteceu a partida da Marília Mendonça, muita gente postou sobre cachoeira, né? Já que o avião dela caiu numa cachoeira, então já é aquela busca pelo engajamento, mas ainda que não fosse isso, poxa, aconteceu uma tragédia, o Brasil inteiro está em choque, para, sabe? Faz uma pausa, não é? O show tem de continuar. Não, o show pode dar uma paradinha. Então eu acho que falta um pouco pensar quando é hora de parar mesmo, assim. Mesmo, mas é um conteúdo importante, é uma publi. Conversa, olha só, eu ia postar essa publi hoje, mas eu acho que o timing hoje é horrível, porque tá todo mundo numa vibe super para baixo, porque aconteceu tal coisa. Posso esperar 2 dias, 3 dias? É claro, as coisas vão voltar ao normal, né? A vida segue e a gente precisa mesmo seguir. Mas eu acho que tem um egoísmo que acaba sendo complicado aí. E acho que, até aproveitando esse assunto, nós tivemos aí um evento de proporções mundiais que é a pandemia, né? E eu acho que este foi e está sendo um momento em que a gente pôde testemunhar várias gafes ocasionadas por esta falta de noção ou mesmo de empatia. Como que vocês enxergaram o comportamento de blogueiros e influenciadores nesse momento nas redes? Eu surtei com essas pessoas. E, nossa, eu não sei nem por onde começar aqui a falar de equívocos na pandemia. Sim. Porque, assim, a primeira coisa que eu quero colocar
é que eu não estou falando e não vou falar de pessoas que eu já sei que tinham uma forma de pensar e de viver muito diferente, muito de um lado muito oposto. Essas pessoas eu já não acompanhava. Então, as pessoas que eu acompanho são pessoas que são, digamos assim, mais conscientes, que defendem pautas mais progressistas. Então, eu acho que, por isso, teve um peso maior na decepção que eu fui tendo ali com as coisas que eu estava vendo, sabe? Porque eram de pessoas que talvez eu não esperasse. E, assim, não estou falando só de gente que eu conheço, estou falando de um modo geral de pessoas que eu sigo, de perfis que eu acompanho. Quando a pandemia começou e foi ganhando uma proporção mundial, na Europa já estava mais forte, a Itália sendo o epicentro. Aqui a gente ainda não tinha chegado assim, com algum impacto. Muitos conteúdos da Itália, porque para quando a pandemia passar, visite a Itália. Nossa, a Itália está sofrendo com o lockdown, o turismo vai ter uma baixa. Quando tudo isso acabar, veja quais os principais pontos turísticos de Roma que você pode visitar. Poxa, vendo aqui essa minha foto da Fontana di Trevi tão linda e pensando que a Itália está sendo dizimada por essa pandemia. Então, assim, de todos os tons, de todos os tipos, tinha muito isso, e ali eu já comecei a ficar, tipo, meu Deus, sabe? Não é sobre isso, mas tá. Daí a pandemia chegou, né, aqui, e aí eu acho que todo mundo que produz conteúdo de viagem, claro, ficou meio, né, e agora? O que eu vou fazer? Pegou todo mundo muito de surpresa. E aí foi um show de horrores, porque aí é aquilo, gente, para. Poxa, chegou a pandemia, não sabemos exatamente o que vai acontecer, espera um dia ou dois até entender o que está acontecendo e depois você começa. E aí recomeça postando, sei lá, livros de viagem, filmes de viagem, ainda mais que ali a gente achou que ia ser um mês, 2 meses, dava para destrinchar um conteúdo ali, sem necessariamente ficar entrando no tópico viagem. Mas as pessoas já foram afoitas para onde você vai querer viajar quando tudo isso passar? Se não fosse a pandemia, onde você gostaria de estar agora? Usando a pandemia para o engajamento, como a gente falou da outra vez. Eu cheguei a ver um post que era porque muitas pessoas estavam em viagem quando aconteceu e ficaram presas em outros países. E eu cheguei a ver post assim, mas num tom feliz sempre. Se a pandemia tivesse te pegado no meio de uma viagem, em qual país você gostaria de estar quarentenado? Tipo, meu Deus do céu, sabe? Cada coisa que eu lia, e eu ficava, tipo, o que está acontecendo? O que está acontecendo com essas pessoas? Não dá para dizer que é criatividade para criar conteúdo, porque eu nem considero que seja. E assim, o tempo foi passando, e aí não consegue ver um panorama mais geral, entender a realidade, assim, o contexto como um todo. E aí ficam, tipo, né, dentro desse contexto de pandemia, o que eu posso falar que tem relação com viagem? E aí, depois de um tempo, começou... não aguento mais ficar sem viajar. Depois de um tempo, 20 dias, né? 20 dias, nossa, eu não aguento mais ficar sem viajar. Gente, sou só eu que estou sentindo falta de viajar? Sim, só você. Só você. Aí volta a síndrome do diferentão, volta com tudo. Porque, assim, é claro que a gente sabe que seja aí onde teve um lockdown sério, ou seja aqui onde algumas restrições aconteceram, quem viaja sente falta de viajar, quem está acostumado a comer fora sente falta de comer fora, criança que ia para a escola todo dia sentiu falta da escola. É claro que no momento de privação, todo mundo sente falta das coisas com as quais estava acostumado a fazer, quando a gente tem total liberdade. Mas essa forçação de barra em cima do sentir falta para viajar, e aí depois de um período maior, nossa, eu não vejo a hora da vacina para a gente poder voltar a viajar. Assim, o Brasil batendo 2.000 mortos por dia, sabe? É tão ridículo. Desculpa, não tem outra palavra. É ridículo se prestar esse papel de ficar falando, gente, eu não vejo a hora de ser vacinado para poder viajar, sabe? Nas redes, que a falta que está sentindo é disso. E aí, depois de alguns meses, tive de viajar porque não, a saúde mental, gente, você sabe como é, saúde mental, poxa, que saúde mental sobrevive 6 meses sem viajar? Caramba, tive de viajar. Então, não é que eu não estou seguindo os protocolos, pelo contrário, estou seguindo todos os protocolos, mas, poxa, viajei. E aí, pior, ainda chega num lugar que vocês não acreditam, o lugar está cheio, as pessoas estão viajando em plena pandemia. Tipo, eu viajei, eu não, né? A pessoa que diz, eu viajei, tudo ok.
Aí chega lá, outras pessoas também viajaram, meu Deus, que absurdo, as pessoas estão viajando. Porque o seu motivo pessoal é sempre um motivo muito justificável, é sempre um motivo muito, muito bom, muito válido. Você precisa, mas aquele monte de gente aglomerando no lugar, poxa, peraí, aí não pode, aí tá errado. Então foi virando um surto completo, que é o que eu falei, eu não sabia nem por onde começar, não sei nem onde parar. Depois vinham aqueles, não, eu estou viajando porque a gente para ajudar o setor do turismo, né? O setor do turismo muito impactado. Eu tô adorando que a Mari tá fazendo uma retrospectiva exata, e é exata mesmo. Ela tá fazendo a linha do Foi tempo, né? exatamente isso. E independente de pandemia, isso, ai, gente, 6 meses sem viajar, tô surtando. O trabalhador brasileiro, quando viaja, eu vi um dado do IBGE bem recente, que só 20% das famílias brasileiras têm o hábito de viajar, e é uma vez por ano quando tem férias. É um ano inteiro trabalhando, muitas vezes sem poder ter nenhum lazer, para juntar um dinheiro para fazer uma viagem anual. E 80% das pessoas nem isso. E aí vem o alecrim dourado, que, meu Deus, com 6 meses está entrando em colapso. Então vai procurar um tratamento, minha gente, porque não é assim. Se a saúde mental está dando problema porque você está há 6 meses sem frequentar um bar, se você está surtando porque tem 8 meses que você não come num restaurante, se você vai enlouquecer porque você não vai poder fazer uma viagem, procura ajuda, porque, de fato, você pode ter um problema, e isso não é uma crítica, não, né? Eu surtei também, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu surtei, eu passei por muitas e boas, muitas e ruins, no caso, passei por altos e baixos, mas muitíssimos mais baixos que altos, e assim, né, nem por isso eu fiquei falando groselhas nas redes sociais, porque eu sei minimamente da realidade das pessoas que, independente ou não de pandemia, não podem se dar o luxo de viajar. Viajar é luxo, viajar não é necessidade, como uma frase que as pessoas, viajar é uma necessidade, não é luxo. É luxo sim. No atual contexto econômico, socioeconômico da gente, é mais luxo ainda. E reclamar por causa disso, enquanto tinha corpo sendo jogado em vala por falta de vaga em cemitério, sinceramente, para mim é imperdoável. Assim, a pandemia foi um choque. Eu acho que foi bem por aí mesmo, acho que a Mari falou muito bem sobre o que a gente passou na pandemia, que foi sua pergunta, né, Edson? E eu acho que até pra gente fazer um fechamento aí da nossa ideia do episódio, dos tópicos, assim, existe um termo que se usa muito, mas se usa de maneira muito, às vezes, irresponsável, ou querendo que ele solucione as coisas e ele não soluciona, que é aquele termo do bom senso. Claro que seria maravilhoso que o mundo inteiro tivesse bom senso e todo mundo trabalhasse na base do bom senso e o bom senso dos outros fosse igual ao meu bom senso, né? Que existe um adjetivo de bom que vai ser muito relativo. Então isso não vai acontecer. Então acho que a gente está trazendo no nosso podcast algumas perspectivas, olhares, ideias e trazer essa conversa, porque, como a gente comentou, os blogueiros não são uma classe profissionalizada formalmente, vamos dizer assim, e às vezes vai ter quem erra e comete grandes gafes realmente pela falta completa de noção ou porque está pensando muito mais em capitalizar ou lucrar com as coisas do que em fazer a coisa correta ou a coisa que é pensar no bem coletivo e tal, mas sempre tem aqueles que aqui e ali nunca se depararam com aquela situação, estavam acostumados a fazer de outra forma, não aprenderam formalmente. Então, assim, a gente tenta trazer essas discussões para que a gente realmente aprenda, né? De maneira alguma dizendo que a gente aprendeu com a pandemia, não quero relacionar isso com o nosso último tópico, né? Essa frase também de que a pandemia veio para ensinar a gente alguma coisa também abomina, é ridícula. Mas, de qualquer forma, com tudo que a gente pode ver acontecendo por aí, como as redes são vivas e mudam, e uma coisa que pegava bem no passado não pega bem agora, ou que antes passava despercebido e você podia fazer não pode mais, eu acho que com tudo a gente tem que estar muito atento e enxergando, e a gente tenta trazer esse olhar para as pessoas enxergarem um pouco de fora, tá? Então, se você alguma coisa que a gente citou aqui hoje te pegou do tipo, eu acho que eu fiz uma coisa parecida, eu postei uma foto de Capitólio e não pensei nisso. Ok, a gente não foi no perfil de cada um, não estamos julgando, ninguém vai ser chamado para depor. A questão é realmente pensar um pouco mais a fundo na sua responsabilidade, no seu papel, em onde você quer chegar como blogueiro e crescer junto com a comunidade. Acho que é um pouco isso, né? Eu concordo totalmente com essas colocações da Lívia, e só para reforçar também que nada do que eu falei foi pessoal de ninguém, né? Foram coisas que eu fui vendo ao longo desse tempo todo. E assim, eu não sou régua moral, longe disso.
né, dei meus pitacos aqui, dei minha opinião, mas que a Lívia também comentou, o bom senso, às vezes, é até uma percepção individual, a pessoa está certa que está tendo bom senso e não está, então, e eu acho que o principal é estar aberto para um feedback, assim, é estar aberto para isso, assim, seja porque ouviu o podcast agora e algumas dessas questões bateram, ou porque teve uma mensagem direta ali que alguém enviou e falando, olha, isso daqui, de não rebater e de tentar ver, assim, é muito comum até, não, estava brincando, né, quando, nem dentro desse tópico de viagem, mas as pessoas respondem muito que estavam só brincando, e eu nem duvido que estivessem, não, eu realmente acho que as pessoas postaram só brincando, mas é a hora de pensar, tipo, espera aí, mas cabe uma brincadeira aqui? Cabe uma brincadeira nesse momento? Cabe uma descontração nessa situação, né, então de pensar mesmo, assim, de receber um feedback e falar, opa, verdade, errei. Eu acho que falta muito em muita gente, e em mim mesma, e em nós mesmos, às vezes, essa coisa de olhar para si mesmo e falar, é verdade, aqui mandei mal, porque pode acontecer, né? A gente está sujeito a erros e bom e velho vivendo e aprendendo. E eu acho tão, com essa frase muito boa que a Mari termina, a gente pode encerrar a lista das 8 gafes a não se cometer no seu blog ou perfil de mídias sociais. Pois é, eu acho que a gente pode também pedir para caso alguém que esteja ouvindo tenha se lembrado de mais situações polêmicas ou constrangedoras que nós possamos ter esquecido, que nos mande mensagem por e-mail ou nas redes sociais, porque a gente vai adorar saber de outros casos aí, e se der muito material, às vezes rola até mais episódios, né? Verdade, verdade. E agora deixa eu agradecer a Mari pela presença que abrilhantou o nosso bate-papo de hoje, viu? Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. E Mari, eu vou pedir que você fale novamente sobre o seu blog, podcast, livro e as arrobas das redes sociais para quem quiser te acompanhar. Ai, gente, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, adorei. E obrigada a todo mundo que ouviu. Bom, para quem quiser me acompanhar, o blog é o marianaviaja.com. Então, tem dicas de viagem, principalmente sobre viajar sozinha, mas também tem dicas de livro, tem dicas de filme, tem muitas crônicas que eu escrevo, né? Eu falo sempre que viajar não é só turismo, porque existem 1000 formas da gente falar sobre temas dentro desse universo das viagens. Nas redes sociais também, @marianaviagem, todas elas. No Twitter, sigam por sua conta e risco, porque em 2 dias vocês vão falar, meu Deus, que mulher é essa que eu estou seguindo aqui? Mas, enfim, estou lá. Eu tenho um livro, né, chamado Eu Não Quero Chegar a Lugar Algum, que eu lancei em 2019. Eu não tenho mais ele físico, mas eu ainda tenho digital, então se alguém quiser, pode falar comigo pelas redes. E eu tenho um podcast também, tanto a Lívia quanto o Edson já participaram de alguns episódios, que eu faço junto com a Amanda, que é o Além do Olhar, que está disponível em todas as plataformas de áudio também. Acho que é isso. Muito bom, Mari. Eu acho que faltou também você falar que a gente não participou, a gente abrilhantou o seu podcast. Ah, sim, foram convidados especiais. Verdade. Ai, gente, o meu vocabulário. Olha a gafe, Mari. É verdade. Falhei. Não foi muito de bom tom isso, não. Não foi de bom tom. Não foi de bom tom. Não foi de bom tom. Maravilha. Este foi mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Você encontra os links para o blog e as redes da Mariana lá no nosso site avidasecretadosblogs.com.br. E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E não deixe de compartilhar este episódio com outros blogueiros ou donos de site. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nessa divulgação. E sem esquecer que também é possível contribuir enviando um dinheirinho via Pix ou via Catarse. Não deixem de olhar os detalhes no nosso Instagram ou no nosso perfil do Catarse, ok? Os links estão no post deste episódio no nosso site também. E a gente se encontra no próximo episódio. Se a gente não for cancelado até lá, né? Ou se tiver um episódio do BBB no mesmo horário. Aí eu não garanto nada. Um abraço, pessoal. Beijo! Free
your mom.